Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Meus irmãos, quando meu filho ainda era criança, ele ouviu um comercial de um refrigerante que não tinha na nossa região. E o comercial tinha personagem, vozes, era muito bonito, chamava muito a atenção. Depois de algum tempo, nós nos mudamos para uma cidade que tinha o refrigerante, que ele nunca tinha experimentado. Mas assim que o refrigerante foi colocado em cima da mesa e ele viu que era o refrigerante do comercial, da propaganda de televisão, ele disse naturalmente: que delícia! Ele nunca tinha provado, mas ele tinha certeza que era gostoso. Ele acreditou no comercial. E isso moveu os seus sentimentos, os seus desejos, o seu comportamento. Foi movido por sua fé. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que você é movido pelo que acredita. Não acredite que você seja movido pela ciência, pelo amor ou pelo ambiente. Nós acreditamos que o que molda a sua vida é a sua fé. Aquilo que você acredita move quem você é. Nós entendemos que o seu coração tem uma fé principal. À luz da Bíblia, compreendemos que o homem tem uma fé acima de todas as demais. Você pode experimentar, conhecer e por isso acreditar em coisas como a gravidade, a história, não só a sua, mas a história da humanidade. Você tem um monte de conhecimentos, você até acredita no que é certo e errado. Você tem o seu conjunto de fé. Inclusive, nem o ateu escapa disso, porque ele tem fé em algo. Por exemplo, que Deus não existe. Como não é possível provar a sua existência ou inexistência, o ateu acredita, ele tem fé que Deus não existe, mas ele tem fé. E todos são movidos por sua fé. Nós entendemos que as pessoas são guiadas por isso. Hoje, eu gostaria de inicialmente fazer até um caminho contrário. De, à luz do que você faz, ou seja, a partir das suas atitudes, aprender o que é a sua fé, para que você chegue a essa conclusão no que você acredita mediante as suas obras, mediante as suas atitudes. Mateus entendia a importância da fé. Ele já tinha falado muito sobre fé nesse texto, quando ele lembra, quando ele registra as palavras de Jesus Cristo sobre que é importante ter fé para orar, é importante ter fé para não ficar ansioso. Mas agora ele fala de forma impactante, de modo que é necessário ter fé, é necessário desenvolver esta fé. Então, quando Mateus cita a respeito disso, ele diz: precisa ter fé. E tem muita gente que diz assim: eu sou uma pessoa de muita fé.
E eu quero dizer a você, a sua fé deve estar em Cristo, ou é uma fé vã? E Mateus destaca isso nessa história, de que você deve ter fé em Cristo. E você deve ter fé em Cristo para se aproximar de Jesus. Observe que a fé deste centurião o levou a Jesus. As multidões continuavam rodeando Jesus. Vamos lembrar rapidamente: Jesus tinha visto a multidão, as multidões seguiam a Jesus. Ele subiu até uma montanha. Na montanha ele viu a multidão, ele como se assentasse. Quem é que se aproxima? Os discípulos. E ele faz um extenso sermão. Quando ele desce do sermão, quando ele desce da montanha após ter feito o sermão, essa multidão continua rodeando Jesus. Essas grandes multidões continuam o seguindo, mas quem está perto são os discípulos. Os discípulos continuam perto de Jesus. Nós vimos, por ocasião do culto de domingo passado, de que o leproso se aproximou de Jesus. E agora, quem se aproxima é o centurião. E ele aproxima-se não de qualquer forma, ele aproxima-se implorando. Esse implorar desse centurião é como se ele desejasse não estar ali. É como se ele se considerasse tão pequeno, tão indigno, que ele queria que outra pessoa fosse falar com Jesus, não ele mesmo. Ele não se julgava merecedor. Não é que ele não quisesse falar com Jesus, é que ele não se julgava digno disso. Por isso ele vai a Jesus implorando. Está aqui algo belíssimo. Eu preciso que você saiba que é um centurião. O centurião cuidava de 100 soldados, mas não era só isso. Ele era alguém de alta patente no exército, na hierarquia do exército romano. Tenta imaginar assim: no exército brasileiro nós temos um marechal em época de guerra, né? Esse marechal tem toda a corporação sob seu comando: soldado, cabo, sargento, tenentes, majores, coronéis e generais. Ele responde diretamente ao presidente. Aqui, esse centurião tem os soldados rasos todos debaixo de sua autoridade, e ele só responde ao rei Herodes e ao imperador daquela época, Tibério, o imperador Tibério, ou seja, só os dois, não há mais ninguém. Este homem se aproxima de Jesus e vem implorar a ajuda de um judeu. É algo difícil da gente imaginar. Ele se colocou submisso ao Nazareno. Ele encontrou alguém com uma patente maior do que a de Herodes ou do imperador Tibério, e por isso ele chama de Senhor. Observe que no versículo 6 ele diz Senhor, no versículo 8 ele diz Senhor. Ele reconhece Jesus como um governante, como alguém superior, como alguém poderoso. Nesse caso, um mero carpinteiro ouviu um homem de alta patente clamar a sua ajuda, implorar pelo seu socorro. E essa fé do centurião também o fez pedir a Jesus. O apóstolo João, conforme nós lemos na liturgia do culto, conta o segundo milagre de Jesus quando voltou da Judéia para a Galiléia, que foi curar um oficial judeu à distância. Talvez esse centurião tivesse ouvido falar sobre isso. Mateus conta no capítulo 4 que Jesus já tinha curado muitas moléstias, muitas doenças e enfermidades, já tinha curado vários endemoniados, lunáticos e paralíticos. Todos eles Jesus tinha curado.
Então este centurião, ouvindo a respeito disso, foi até Jesus. A sua fé o fez buscar a respeito de Jesus. Ele queria que Jesus o socorresse, mas ele não foi dar uma ordem em Jesus. Ele não vai mandar, a sua fé não é daquela que o coloca para dizer assim: Jesus, você vai fazer o que eu estou mandando, eu determino que você cumpra o que eu estou mandando. Não é isso. Esse centurião tampouco pede. Observe, ele chega em Jesus e conta a sua situação. Ele diz: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Ou seja, ele não pede nada para Jesus, ele só conta a sua situação. É como um homem, assim, ele fez semelhante ao leproso que nós vimos no domingo passado, mas é como alguém que não se considera tão pouco digno de pedir algo. Ele só conta: a minha situação é essa. A minha situação é essa. A medicina não tinha conseguido resolver o problema, e por isso ele vai até Jesus para pedir ajuda, para pedir o seu socorro. Não era uma simples doença, era uma paralisia tão forte que lançou este servo na cama, sem movimentos, causando dores que o atormentavam constantemente. As palavras ditas por este centurião demonstram que aquele não era um de seus soldados, era apenas um servo. Mas não era um servo qualquer, era alguém muito valioso para este centurião. E então, o que acontece? Este homem escuta a frase de Jesus dizendo: eu irei curá-lo. Você deve ter fé em Jesus para se sujeitar a Ele. Você deve ter fé para se sujeitar a Jesus. Quando Jesus disse: eu irei curá-lo, é como se ele dissesse literalmente: eu mesmo irei até onde o enfermo está, e eu mesmo o curarei de seu mal. A ênfase aqui é para dizer a pessoalidade, o que Jesus faria. Mas olha só, isso seria um problema, porque deixaria Jesus cerimonialmente impuro. Eu descrevi isso no domingo passado, mas precisamos repetir. Preste atenção. Não é que Jesus teria pecado se Jesus entrasse na casa do centurião, mas para os judeus de sua época isso seria impureza, porque o centurião era um estrangeiro e Jesus era um judeu, e os judeus evitavam contato com os estrangeiros, quanto mais entrarem na casa de um estrangeiro, de um centurião, de um gentio, como eles o chamavam. De modo que, se Jesus fizesse isso, ele seria cerimonialmente impuro, ele escandalizaria a multidão, e o centurião ele quer impedir isso, ele quer evitar esse tipo de problema, ele se opõe a isso. Ele diz a Jesus que isso não poderia acontecer, porque ele se considerava indigno da presença de Jesus em sua casa. Não é o orgulho que impede este homem de ter Jesus na sua casa, é a sua humildade. Ora, isso de forma alguma impede Jesus de entrar, de modo nenhum. Mas o homem continuou a dizer. Quando o centurião se opôs ao que Jesus disse, ele continuou descrevendo, falando com Jesus de forma que: olha, Jesus, não é que eu não quero que o Senhor vá na minha casa, é porque eu não sou digno disso, eu sou muito abaixo, a minha patente está muito abaixo disso. Dizendo como se o Senhor tivesse que bater continência para mim, e não é isso, sou eu que presto continência ao Senhor, eu obedeço ao Senhor. E essa fé do centurião levou a exaltar Jesus, porque ele continua dizendo, ele usa expressões fortes, ele que conhecia bem de hierarquia, claro, era soldado, e por isso ele conhecia, e disse assim: olha, eu sou um homem sujeito à autoridade. Ou seja, ele entendia que Jesus também estava debaixo de uma autoridade. Presta bem atenção nisso, porque as palavras deste centurião demonstram um grande conhecimento, inclusive teológico, melhor do que os próprios judeus. Ele entendia que tinha alguém que mandava em Jesus, que Jesus obedecia às ordens de alguém. Ele também dizia assim:
eu tenho soldados às minhas ordens, ou seja, ele entendia que Jesus mandava e as coisas aconteciam. Deixa eu explicar algo para você que é muito importante. Geralmente, quando a gente pensa no sistema de hierarquia, às vezes dá a ideia de que um é melhor que o outro, mas isso é um equívoco terrível. Há um grau de autoridade na hierarquia, mas não um grau de importância. Esse exercício é saudável. Quem é que manda no lar? Quem é o chefe da casa, da família? É o marido, é o pai. A mulher lhe deve ser submissa. Mas quem é mais importante? O marido ou a esposa? Não há essa distinção de importância. Ambos são importantes. Às vezes a gente acha que quem manda é melhor do que quem obedece. Quantas e quantas vezes no papel de pai, de líder da minha casa, eu tenho que tomar decisões que são difíceis. E sou eu que tenho que decidir. Minha esposa e meus filhos vêm até mim para buscar respostas. E eu tenho que trazer, eu tenho essa responsabilidade. Como seria bom se eu pudesse passar isso para outra pessoa. Mas Deus me incumbiu disso. De novo, não é porque eu sou melhor. É responsabilidade dada por Deus, são funções. Assim também, Deus Pai manda em Deus Filho. E qual dos dois é melhor? Qual dos dois é mais importante? Ora, não há essa distinção. Jesus Cristo também tinha ordens para dar. Jesus é aquele que manda. O centurião entendia que se Jesus dissesse à doença, vai embora, ela iria embora. Se Jesus dissesse à saúde, venha, a saúde viria. Se Jesus dissesse ao corpo de seu servo, fique sadio, ele ficaria. Aquele centurião entendia como funcionava a autoridade de Jesus Cristo. E essa fé do centurião foi elogiada por Jesus. Jesus falou assim: que fé! Que fé é essa que levou o centurião a se aproximar de Jesus? A fé desse soldado fez implorar pela ajuda de Jesus. Este centurião se sujeitou a Jesus, o exaltando por quem ele é. Ele se aproximou de Jesus e se sujeitou a ele. E fez isso sendo um gentio, um estrangeiro. Ele não era judeu de nascimento. Ele não foi educado com a lei de Moisés. Mesmo assim, ele teve mais fé do que os judeus. Ele não conhecia a Bíblia desde a infância. Como ele andava junto com os judeus, era bem provável que ele fosse um prosélito, ou seja, um homem que na idade adulta se converteu ao judaísmo, à religião daqueles judeus. Mas ele não conhecia desde a mais terna idade. Aprendeu quando adulto. E aqueles que tinham aprendido desde a infância não acreditavam, não tinham a mesma fé que este estrangeiro. Ouvindo isso, Jesus se admirou. Eu quero destacar algo nessa frase. Jesus disse assim, no caso do texto diz: ouvindo isso, admirou-se Jesus. Nós acreditamos que Jesus é Deus, e Deus se admira. A ideia de admiração aqui é como um susto. É como um susto, como alguém que ficou surpreso, surpreendido. E eu pergunto: Deus pode ficar surpreso? Deus pode ficar surpreendido? Aquele que decretou tudo que existe antes da criação do mundo, aquele que providencia todas as coisas, aquele que é o autor e consumador da fé, poderia se surpreender com a fé deste centurião? A questão é que Jesus não é apenas Deus, ele também é humano. Jesus se surpreendeu porque ele é completamente humano, assim como você e eu. É um grande mistério para nós, porque ele é o autor e consumador da fé deste centurião. Mas ao mesmo tempo, por ser homem como você e eu, e seres humanos sim, seres humanos se admiram, se assustam, se surpreendem.
assim Jesus foi surpreendido. Uma característica clara, nítida, de que ele era completamente humano. Ainda, tenha fé para se deleitar em Jesus. Tenha fé, porque a fé do centurião o fez se deleitar em Jesus para herdar a vida eterna. Quando Jesus se admirou de quão grande era a fé do centurião, ele se pronunciou a todos que o seguiam. Ali havia ainda uma grande multidão o seguindo, estavam vendo o que ele estava fazendo, e Jesus se dirige a estes que o seguem, e ele diz a eles: olha, nem mesmo em Israel, nem mesmo no meio do povo de Deus, eu achei uma fé como essa. Este estrangeiro aproveitou o que os outros não aproveitaram. Este estrangeiro experimentou o que outros não experimentaram. E Jesus continuou dizendo: muitos virão do Oriente e do Ocidente, ou seja, virão de todos os lugares, e tomarão lugares à mesa. Esse lugar à mesa é ter acesso à intimidade, relacionamento, um relacionamento de prazer, ou seja, de se alimentar junto de Deus. A ideia que ele diz é justamente essa: virão pessoas de todos os lugares da terra, não apenas dessa região, não apenas dos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas homens de toda a terra. E ele diz, quando ele fala Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas. Vamos lembrar aí: Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, e Jacó mudou o nome para Israel, que é o nome desse povo. Israel teve um filho chamado Judá, do qual esse povo faz parte, porque são chamados de judeus. Eles são descendentes desses homens, dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Eles começaram a fé dos judeus. E então, esses que vierem de longe tomarão assento na mesa, junto com estes patriarcas, no reino dos céus. É um reino que começa aqui e dura toda a eternidade. E eu quero te dizer: você está convidado para participar desta ceia. Um privilégio. E eu digo a você: não apenas Abraão, Isaac e Jacó, mas o próprio Deus estará juntamente conosco neste grande banquete. E você está convidado a participar desta ceia. O que você precisa fazer? Tão somente crer. Não precisa fazer nada, apenas crer. É tão somente pela fé. O que você precisa fazer é crer. Creia que Jesus é completamente humano. Creia que Jesus é completamente Deus. Creia que Jesus morreu na cruz para te salvar da condenação dos seus pecados. Você só precisa crer. A fé do centurião o fez escapar da condenação. Observe que Jesus diz assim: ao passo que os filhos do reino, os filhos diretos de Abraão, Isaac e Jacó, os judeus, os israelitas, os que têm o sangue destes homens, desses patriarcas, estes serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus fala da condenação, do inferno. Eu quero dizer a você: Jesus é o personagem da Bíblia que mais falou sobre o inferno, descrevendo e anunciando a sua existência e a característica de quem está condenado a ir para lá. Recentemente, na televisão e nas mídias sociais, para defender um homem que tinha cometido terríveis crimes, alguns se levantaram dizendo assim: estes cristãos poderiam crucificar o próprio Cristo se ele vivesse nos nossos dias, porque Jesus perdoaria todos, até este criminoso. Eu digo a vocês: se houver arrependimento, certamente. Mas nós cremos que há necessidade muito maior de amparar a família do que os criminosos, de que a justiça deve ser feita, e mesmo que este receba o perdão de Deus, ele deve pagar por seus crimes. Jesus fala do inferno. As pessoas que dizem sobre Jesus como sendo uma figura boazinha, que perdoa tudo e todos, sem distinção nenhuma, não conhecem a sua mensagem. Não sabem que é o personagem da Bíblia que mais fala sobre o inferno. Ouça,
Quem não crer em Cristo, quem não aceitar o seu sacrifício como sendo pessoal, quem não se arrepender de seus pecados, quem não se voltar para Deus buscando perdão e se sujeitando a Ele, será condenado a viver nas trevas, longe do banquete preparado para os filhos de Deus. Porque o que Ele oferece gratuitamente, sem precisar fazer nada, é de graça. Ele oferece. E quem rejeitar, terríveis castigos receberão. A fé do centurião o fez escapar. E eu quero dizer a você: ou você confia que Jesus fez tudo o que você precisava para ser salvo, ou você confia que as suas obras seriam capazes de te ajudar, mas elas são insuficientes e te levarão para o inferno. Ou a sua fé está em Cristo, como aquele que tem poder para te tornar filho de Deus, ou a sua fé te levará para longe da presença de Deus. Ou a sua fé te aproxima de Jesus, ou você será lançado nas trevas. Ou a sua fé te sujeita a Jesus, ou você estará num lugar terrível, onde há choro e lamento. Ou a sua fé te faz ter prazer em Jesus, ou você será condenado a ranger os dentes eternamente por um sofrimento interminável. Para onde a sua fé te leva? A fé do centurião também fez receber, ter o seu pedido atendido. Presta bem atenção, porque nessa história há um equívoco. Existem um equívoco de interpretação. A Bíblia ensina que existem dois tipos de fé. Nessa história, pelo menos dois tipos de fé são descritos, né? A fé a respeito do poder de Deus. Eu quero que você ouça bem isso. Tem muita gente que acredita no poder de Deus. Muito. A grande maioria das pessoas do planeta acreditam no poder de Deus. Eles acreditam que Deus é poderoso para fazer milagres. Eles acreditam que Deus é poderoso para atender preces. Você pede e Deus atende. Só que eu quero te dizer, essa fé é insuficiente. Essa semana ainda alguém dizia assim: Deus é tão bom para mim que Ele me ajuda em tanta coisa, e por isso eu sou uma pessoa de muita fé. Essa fé é insuficiente. Diz a Bíblia que no último dia, pessoas se aproximarão de Jesus e dirão assim: Jesus, eu fiz milagres em teu nome. Jesus, eu pedi e o Senhor me deu. E Jesus vai dizer assim: eu não te conheço. Dando a ideia de que eu não tenho compromisso nenhum com você. Você só queria o que eu tinha para oferecer, mas não queria a mim. Só queria coisas temporárias, coisas terrenas, mas não aquilo que é eterno, celestial. Mas existe também uma fé para a salvação. Essa fé para a salvação é confiar que Cristo Jesus na cruz morreu para perdoar pecados e para transformar vidas. O centurião mostrou ter os dois tipos de fé. Aí muita gente pensa assim: no caso aqui, ele viu que Jesus era Deus, ele percebeu que Jesus era superior a ele percebeu que Jesus tinha autoridade, e Jesus Cristo percebe essa fé dele. Por isso, se Jesus se limitasse a nos dar apenas a eternidade junto com Ele, já seria suficiente. Se Jesus quisesse nos dar apenas a vida eterna nos céus, isso já seria o bastante. Se Jesus nos concedesse apenas migalhas, isso já seria muito mais do que merecemos. Mas Ele ainda dá muito mais. Jesus não fez o milagre por obrigação, Jesus fez por graça. Muitas pessoas acham que Jesus aqui seria obrigado a atender a prece do centurião. Afinal, ele tinha uma fé muito grande. Se ele tem uma fé muito grande, Jesus tem que obedecer o que ele está falando? Não. Jesus fez por graça. Jesus quis curar e o fez de acordo com a fé do centurião. Jesus não é coagido a curar. Ninguém
o constrange a fazer alguma coisa. Jesus é a causa inicial. Deus não reage, Ele é a ação inicial. Jesus quis curar o homem e o fez de acordo com a fé do centurião. E assim diz o texto que o rapaz foi curado na mesma hora, no mesmo instante. O centurião nada podia fazer pelo servo moribundo. O próprio servo nada podia fazer por si mesmo. Mas aquele que tem todo o poder pode fazer tudo para ajudar e socorrer os seus. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas a você. Para onde a sua fé te leva? A sua fé te leva para junto de Jesus ou para longe dele? Ainda mais, você que diz que já tem fé em Jesus, a sua fé em Jesus te leva para onde? Essa fé te leva para longe da Bíblia? Então não é a fé em Jesus. Essa fé te leva para longe da igreja? Essa não é a fé em Jesus. A fé em Jesus é aquela que o reconhece como Senhor e Salvador. Não apenas perdoa pecados, mas também transforma vidas. Deste modo, a fé em Jesus que te aproxima dele, que te sujeita a ele, que te dá prazer nele, é a fé que te leva para Deus e para a vida eterna. É esta fé. Por isso, verifique a sua fé através das suas obras. Jesus ouviu o comportamento deste centurião e avaliou a sua fé. Eu quero que você avalie a sua fé pelas suas obras. Observe o que você pratica, o que você faz. Você lê a Bíblia, você ora, você comunga. Você tem prazer em estar com Jesus? Ou para você é algo difícil, é algo cansativo? Consulte a sua fé. Faça a sua autoanálise agora. Eu diria ainda, faça uma autoconfrontação. Como está a sua fé? Você se sujeita a Cristo? Você obedece às leis de Cristo? Você se sujeita ao senhorio dele? Aquele centurião reconheceu quem era Jesus. Ele se sujeitou lhe chamando de Senhor e pedindo e implorando a sua ajuda. E eu digo, você se sujeita a Jesus? Você obedece às leis de Cristo? Porque Ele manda, Jesus é a autoridade. Vou fazer uma outra pergunta. Você procura a ajuda de Jesus? Você procura Jesus para resolver seus problemas? Geralmente as pessoas procuram Jesus falando assim: Senhor, eu entrego nas suas mãos todos os meus problemas, resolva. Não é assim não. Jesus ele te instrui a partir das Escrituras a como resolver os seus problemas. É a partir da Bíblia. O que Ele vai fazer é te ajudar a resolver. Ele vai estar junto com você. Então Ele vai te aconselhar a partir da Bíblia, das práticas que você tem que ter. Ele vai dizer, naquela ocasião, Ele falou e o servo foi curado. Esses milagres foram feitos por Jesus para dar autoridade a quem Ele era, para que as pessoas soubessem, alguém para fazer isso só se for Deus mesmo. Hoje, tendo este texto escrito, nós podemos confiar em suas palavras, inclusive confiar em seus conselhos. Mas eu pergunto, você confia nas soluções dadas por Jesus na Bíblia? Você vai até Jesus e fala: Jesus, o que eu faço agora? E Ele diz que você tem que fazer. Não, eu quero fazer outra coisa, não tem mais nada, não tem outra segunda opção, uma outra alternativa. Essa não me agradou não. Mas confie. Meus irmãos, eu não sei quais problemas vocês têm passado. Eu conheço a vida de alguns de vocês, tenho conversado, temos conhecido algumas dificuldades.
Mas agora, neste momento, eu não sei o que mais está te afligindo. São enfermidades, problema financeiro, relacionamentos, sentimentos, vícios, conflitos. Eu não sei o que tem te afligido agora. Mas eu quero te dizer, tenha fé para se aproximar de Jesus. Tenha fé, porque Ele tem a solução. Tenha fé para se sujeitar a Jesus, porque Ele tem a solução. Tenha fé para se deleitar, para ter prazer em Jesus, pois Ele tem a solução. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Por isso, eu quero ainda trazer, por último, um outro conforto ao seu coração. Se porventura o vírus que trouxe essa última pandemia tem te trazido aflição, ansiedade, desconforto, se isso está te deixando sem sono, eu quero te dizer, aquele que governa sobre todas as coisas é maior do que este vírus. E Ele pode te ensinar, não só com as práticas de prevenção, mas também a descansar nele. Ele cuida de você, mesmo em meio a todas as adversidades. Ele é mais poderoso. Ele pode te socorrer. Feche os olhos com sua cabeça. Peçamos o socorro do nosso Deus.